a aula, tá? E aí tudo que a gente falar vai ficar lá no YouTube. Vai ficar famoso lá no YouTube. Tomara que tenha 1 milhão de views e aí eu ganho monetismo. Bom, eu vou compartilhar minha aula também, né? Senão vocês não veem minha aula. Bom, como a gente conversou, no último atendimento que a gente fez, a expectativa é que já tivessem o esboço ou a introdução começada ou já feita e tal, mas entendi lá os anseios e aí eu espero que vocês estejam escrevendo essa parte, porque aí agora a próxima parte de escrever é quase que simultâneo, na verdade, você terminar a sua introdução e já começar com os objetivos, a gente começar a pensar assim, qual que é a pergunta que você quer responder com o projeto que você vai escrever. Basicamente, os objetivos são isso. E tem uma forma estrutural que, às vezes, o pessoal não consegue ou não entende, que é uma forma de você escrever o objetivo geral e depois desmembrar em objetivos específicos. Às vezes, o pessoal coloca objetivo específico demais, às vezes não coloca objetivo específico e põe só o geral, ou às vezes coloca só específico e não põe geral. Então, hoje, mais ou menos, é só para sinalizar esse ponto e dar um exemplo, tá? Então, baseado no que vocês definirem de tema, escrever a introdução, vocês vão chegar no objetivo. E aí, não sei se vocês lembram lá da aula de introdução, que na introdução, o último parágrafo, você já escreve qual que é a sua proposta, você já deixa para o leitor o que é que você quer fazer de pergunta central. Assim. Tanto que eu falo que se você tirar o último parágrafo e colocar outra parte para alguém ler e ela conseguir definir o que é o seu objetivo ou chegar perto, é porque a sua introdução tá boa, tá? Então, a aula hoje é sobre objetivos de um projeto de pesquisa. E aí é isso que eu falei aqui com vocês antes de mostrar os slides, né? Que quando a sua introdução é boa, que o leitor, quando ele termina de ler a introdução, ele já consegue deduzir qual que é o objetivo ou quais são os objetivos daquele projeto. Quando chega nesse nível é porque tá bom. Então, o que são os objetivos? Nessa parte é onde vocês vão apresentar, igual eu falei, a sua pergunta central, né? Qual que é o seu propósito que vai nortear tudo que você está propondo de metodologia e de questionário e tudo mais que vocês vão pensar depois. E esses objetivos, eles precisam ser preciso e claro. O que significa isso? Curto, né? Direto ao ponto, claro, tá? E ele deve, na verdade, desdobrar, né, em objetivo geral e específicos, separadamente, tá? E aí, que significa isso? Como que eu escrevo, então, um objetivo geral e um específico sem ser a mesma coisa, né? Às vezes o pessoal pensa assim. Então, olha só, qual que é... Por que você está escrevendo esse projeto, né? Assim, porque no sentido de o que você quer chegar de resposta? Qual que é a finalidade do estudo? E é aqui, né, nos objetivos que vai ter que ficar impresso isso. Qual que é a finalidade do seu estudo? Então, é o que eu quero com isso, com esse projeto? Aonde eu pretendo chegar com esse projeto? Qual a resposta, né? E aí, nessa hora, você vai conseguir pensar, assim, lógico que quando você vai escrever seu objetivo, você já tem que mais ou menos ter uma ideia como é que você vai desenvolver, né? Então, vamos lá. O objetivo geral é onde é definida a perspectiva global do trabalho. É a sua pergunta central. É o coração do trabalho, né? Tipo, faz de conta que você quer analisar a incidência de HIV no Espírito Santo. Aí a sua pergunta, o seu objetivo geral vai ser fazer um levantamento do número de casos de notificações HIV positivos no Espírito Santo. Esse é o seu objetivo geral. E aí os específicos o que você vai fazer. Aí depois a gente vai para o objetivo específico. Mas voltando aqui no objetivo geral, é onde a sua perspectiva global, né? É a intenção do que você quer fazer.
Aqui tem um exemplo, ó. Comparar os efeitos do treinamento e destreinamento de hidroginástica no perfil lipídico e na remodelação óssea de mulheres pré-menopáusicas. Quando a gente lê esse objetivo de exemplo que eu aqui, de objetivo geral, a gente consegue entender que quem escreveu isso quer analisar a bioquímica de mulheres pré-menopáusicas que fazem hidroginástica, não é isso? E comparar com quem não quer. Agora, como que vai fazer isso? Aí já não dá para saber, né? Você só sabe qual que é a pergunta central, tá vendo? O coração do trabalho dessa pessoa é saber o perfil lipídico dessas pré-menopáusicas que fazem hidroginástica. Que provavelmente ele quer mostrar que a atividade na hidroginástica melhora o perfil lipídico. Você só vai saber isso quando ler os objetivos gerais dessa pessoa e vai ficar mais sabendo ainda do que ela vai fazer quando ler a metodologia, entendeu? Como as coisas têm que se conectar. Os objetivos específicos é onde vocês então vão definir os detalhes do que você quer fazer. Como é que você vai saber que como é que você vai chegar no perfil lipídico dessas mulheres? Aí você vai ter que colocar no seu objetivo específico. Os pontos precisos, né? Qual a estratégia que você vai usar? Nesse exemplo do objetivo geral que eu dei quantos minutos de hidroginástica, qual a temperatura da água, o que você vai incluir no seu protocolo, digamos assim, né? Você vai coletar o sangue antes e depois, você vai coletar o sangue antes e depois, uma semana depois. Então, como é que é a alimentação? Então, tem várias interferências, né, nuances nesse objetivo geral que você precisa começar a contar aqui nos objetivos específicos. E é onde condiciona a formulação do problema, né, as suas hipóteses. E olha só, os objetivos têm que ser apresentados objetivamente, tá? O que é isso? Precisa ser direto, reto, tá? É numa frase, não tem em tópicos, muito melhor se for em tópicos até. Exemplo: comparar em idosos os períodos pré e pós-treinamentos e os dois programas de treinamentos nas seguintes variáveis: frequência cardíaca de repouso, consumo de oxigênio de pico, frequência cardíaca, consumo de oxigênio, frequência cardíaca. Então, você entendeu que quando ele conseguir reunir as informações da frequência cardíaca de repouso com o consumo de oxigênio de repouso e vai pegar todos esses dados, quando ele reunir tudo e analisar, ele vai responder o objetivo geral dele, tá? Vou dar um outro exemplo mais lá na frente. E como escrever, né? Os objetivos, eles sempre começam no verbo infinitivo, tá? Tipo, descrever, comparar, associar, olha só, comparar, tá vendo? Sempre no infinitivo. E aí, quando você fala que você vai descrever, ó, já dá uma dica. O tipo de estudo, ele é descritivo, né? Se você falar comparar a situação, quer dizer, comparativo. Então, só para vocês, é uma dica importante também que eu vejo que algumas pessoas começam a frase dos objetivos no verbo no tempo errado. E em que lugar vêm os objetivos? Gente, parece... Não sei se alguém tem familiaridade com as coisas que eu estou falando. Parece óbvio, mas quando eu montei essa aula, eu pontuei coisas que eu mais corrijo e que vem errado de propostas, assim, de pessoas que começam a escrever que não tem muita experiência. Às vezes o objetivo vem primeiro com a introdução, às vezes o objetivo vem lá depois da metodologia. Então, só para a gente organizar e deixar bem claro, onde é que entram os objetivos nas sessões que tem de um projeto. Então, eu coloquei aqui do lado, ó, a introdução, logo em seguida vem os objetivos, e aí nas outras aulas a gente vai ver que depois vem metodologia, resultados, discussão e conclusões, tá? E quando é revisão, é parecido. Então, sempre depois da introdução vem os objetivos, tá? Professor, por exemplo, no último parágrafo da minha introdução, eu poderia, como se fosse, fazer a justificativa no caso e depois fazer uma sessão a mais do objetivo. Pode ser.
no caso, a BNT dá para ser assim. Normalmente, quando é artigo, sempre o último parágrafo está o objetivo do trabalho, né? Isso, o último parágrafo é sempre assim. Portanto, esse presente projeto visa entender o perfil epidemiológico. Geralmente é assim. A justificativa não necessariamente é um parágrafo justificando, tipo, a justificativa desse projeto não precisa ser assim. A justificativa ela pode estar dentro assim, nas entrelinhas do que você está escrevendo no projeto. Por exemplo, se você põe na introdução falando que você começa falando, sei lá, vou falar de novo de HIV. HIV é um vírus que infecta milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A presença do vírus dá chances do desenvolvimento da doença AIDS, que afeta milhões de pessoas no mundo. E a AIDS, ela mata não sei quantos por cento da população. Então, quando você começa a falar que é um vírus que infecta, que está circulando por aí há muito tempo, que causa uma doença que não tem cura e que mata, já não é justificativa de você fazer um trabalho sobre isso, entendeu? Eu não preciso falar a justificativa do meu trabalho, entendeu? Mas só de você falar da importância de porque, sei lá, no Espírito Santo, as mulheres pobres não têm dinheiro para absorvente, então é necessário um projeto, lá, lá. Então, quando você fala isso, você já sabe que é importante e que é justificável, entendeu? Então, é mais ou menos isso, dentro do que você falou. Mas, realmente, o último parágrafo da introdução é quando você coloca o seu objetivo, digamos, o geral. E é sempre depois da introdução, fazendo um gancho aqui com esse slide, tá? Então, é sempre conta com uma sessão após a introdução, contempla o objetivo geral e específicos, tá? E pode ser apresentado de forma descritiva ou tópicos. Mas, o que significa isso? Seja direto. E aí eu acho que esse é o último slide e tem um exemplo, um outro exemplo. Então, olha só, objetivo geral. Na verdade, está aqui objetivo gerais, mas está errado, tá? É no singular. Objetivo geral. Compreender a função e reconhecer as principais características estruturais de uma célula eucariótica e o seu ciclo celular. Qual que é o específicos? Compreender a função das organelas citoplasmáticas e identificar seus principais componentes. Opa. Compreender a função do núcleo, identificar seus principais componentes e identificar as características celulares da fase da mitose. Quando eu responder informações sobre a função das organelas citoplasmáticas, a função do núcleo e depois somado as características da mitose, quando eu reunir todas essas informações, eu vou responder o meu objetivo geral. Então, quando eu souber tudo isso aqui, eu vou compreender a função e reconhecer as principais características da célula eucariótica e do ciclo celular. Entenderam? Mais ou menos isso. E aí eu encerro a aula, eu falei para vocês que era curtinho, mas para pontuar essas situações, tá? Do tipo, sempre depois da introdução, os objetivos é uma sessão que vem depois da introdução com um gancho do último parágrafo da introdução, igual o Manuel falou. E é separado em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é um só, tá? E os específicos são objetivos pontuais que quando você responder, você vai responder o seu objetivo geral. Tá certo? Alguma dúvida? Então, vamos à obra, tá? Ó, a gente já está indo para a segunda aula teórica da segunda sessão do projeto. Então, agora vocês têm uma missão em dobro, né? Que é trazer na próxima aula, que é atendimento, é trazer a introdução com os objetivos. Beleza? A próxima aula não é presencial, quarto. Isso, presencial, que é quando eu vou... Vocês precisam me mostrar a introdução e objetivos. Eu sei que tá correria aí. Nossa. Mas ninguém falou que ia ser fácil. A gente foi com mais Assim, ó, não se preocupem em escrever. Assim. Oi, professor. Hã? Você falou o quê? Quê? Vocês estão me ouvindo?
Então, não se preocupe em escrever a introdução perfeita, os objetivos já prontos. Tragam pelo menos um texto na próxima aula para poder sentar e aí eu inserir coisas ou eu cortar coisas para dar o kickoff, sabe? Tá, pelo menos o tema com alguns artigos já, algum definido, né? Um texto lá, introdutório com os objetivos. Tá bom? Então, combinado. Obrigado. Bom trabalho aí, então. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Ó, tá todo mundo aí mesmo.